Eu convido a igreja a abrir a Bíblia no livro de Êxodo. As crianças podem descer. Livro de Êxodo. Enquanto você está abrindo a palavra, é sempre bom lembrar que a Bíblia contém 66 livros. A Bíblia tem 1.189 capítulos e 31.173 versículos. A Bíblia é uma biblioteca. 66 livros arrumados em uma prateleira ou em várias prateleiras constituem uma biblioteca. A própria palavra Bíblia, do grego biblia, coleção de pequenos livros. Biblia, que deu Bíblia em português, é o plural de biblion em grego. Biblion é livro, biblia, livros. Portanto, você tem na sua mão uma coleção de livros sagrados. Quando vamos ministrar a palavra de Deus, às vezes nos encontramos em uma dificuldade que é comum a quem prega. A gente se pega perguntando: o que vou ministrar, o que vou pregar? Porque é muito vasto aqui. Tudo que está na Bíblia, como ela mesma registra, para o nosso ensino foi escrito. E tudo que pregarmos aqui é palavra de Deus. No entanto, nós temos que saber exatamente o que Deus quer falar, em que dia, em que hora, para quem, aqui dentro. Senão nós seremos meros fabricantes de mensagens. Por exemplo, muitos de nós caímos numa armadilha, e eu considero isso uma armadilha. Se Deus me dá uma mensagem é diferente, mas eu me sentar num banco ou numa mesa e pensar assim: vou preparar aqui umas 12, 13, 15 mensagens, vou deixar guardadas aí para quando tiver uma oportunidade de pregar uma delas. Não é a mesma coisa de quando você recebe uma palavra e Deus começa a te orientar dentro dela. Se nós não nos policiarmos, começaremos a ser fabricantes de mensagens. Começaremos a decidir: bom, eu vou falar sobre isso, falar sobre aquilo outro. Hoje mesmo eu estava vendo noticiários na TV, não vou abordar nenhuma dessas questões, mas eu pensava comigo mesmo: é muito fácil e cômodo, muitas vezes, para nós que pregamos, pegarmos uma manchete dessa, vou hoje falar sobre isso dentro da palavra. E é outra armadilha, porque daqui nós devemos ministrar Bíblia. A palavra de Deus. É isso aqui que sustenta a igreja. É através da palavra que a igreja é direcionada. Se você não tem uma Bíblia, não lê, se você não medita nela, a comparação muito clara para alguém assim é como um carro sem volante, um barco sem leme, uma moto sem guidão ou qualquer outro meio de transporte que você não tenha como controlar. A Bíblia é o nosso manual de fé, de regra, de conduta. A Bíblia nos ensina como andar, o que falar, o que fazer, como proceder. Portanto, leia a palavra, aprimore-se nela, aprenda acerca dela. Eu vou falar nessa noite aqui em Êxodo sobre a ininterrupta presença de Deus no meio do seu povo. O que nós vamos ver aqui está em Êxodo, capítulo 13. E além do capítulo 13, no final desta palavra, eu vou ler um outro trecho no mesmo livro de Êxodo. No capítulo 13, eu quero ler apenas 3 versículos do capítulo 13 para introduzir esta mensagem, que é o 20, 21 e 22. Êxodo, capítulo 13, versículos 20, 21 e 22. Diz assim: assim partiram de Sucote, o povo de Israel, partindo desse local aqui, e acamparam em Etã, a entrada do deserto. E o Senhor, eu vou falar sobre a presença de Deus, veja, e o Senhor ia adiante deles, na frente deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite
numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem dia e noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Por enquanto, somente esses 3 versículos. Se não todos, a maioria aqui conhece muito bem a trajetória da saída do povo de Israel do Egito. Deus tirou esse povo do Egito, porque Deus queria levá-lo para uma terra que a Bíblia registra que manava leite e mel, Canaã. E Deus liberta aquele povo que está cativo 400 anos. Imagine você sair de um cativeiro de 400 anos. Pense agora quem está preso desde 1980, se receber agora a liberdade, ele não sabe o que é um celular, o que é o WhatsApp, o que é uma rede social, ele não sabe usar um computador, ele se perdeu no tempo. Ele não conhece os novos meios de comunicação, BRT, o que é BRT? Não sabe, a pessoa se desatualiza. Pô, Marisete, deixou aqui, hein? Sai. Meu Deus. Eu sabia que eu ia pegar um... A pessoa se desatualiza. Imagine 400 anos. Canaã, onde é Canaã? Primeiro projeto de Deus. Deus começa a guiar o povo. Deus vai se manifestar para eles de dia e de noite, numa coluna de fogo à noite e numa coluna de nuvem de dia. Não eram 2 colunas, era só uma. A coluna que era de nuvem de dia, à noite se incendiava. Era só uma coluna. E ali o povo podia ver nitidamente, claramente, que Deus estava guiando cada um deles para uma terra que eles não conheciam, por territórios que eles nunca haviam pisado, porque estavam 400 anos em cativeiro. Eles portavam armas que precisariam aprender a usar, porque em cativeiro não podiam pegar em armas. Agora, quando saíram do Egito, estavam com armas. Seria difícil para eles. Não tinham habilidades com armas, mas estavam armados, como a Bíblia registra que estavam. Primeiro propósito de Deus, então, é o seguinte. É como se Deus dissesse para si mesmo: eu preciso estar diante do meu povo, guiando o meu povo. E eu preciso dar para eles mostras de que eu estou presente no caminhar deles. Deus poderia agir da seguinte forma: não preciso fazer mais nada, eles sabem quem eu sou, porque eu feri o Egito com 10 pragas, eles presenciaram todas as minhas maravilhas. Deus fez questão de continuar mostrando-se a eles, dirigindo o povo, como hoje Deus faz questão de nos dirigir. Faz questão de que saibamos que a presença dele é real em nossa vida. No entanto, há uma grande diferença, e eu vou começar a expor agora. Aqui nós vemos Deus se revelando a uma coletividade, a todo um povo, milhões, milhares aqui. Uma coluna de fogo e de nuvem que se apresentava diante de milhões. Aquela coluna de fogo não foi colocada ali por causa de uma pessoa, por causa de A, de B ou de C. Aquela coluna de nuvem, a presença de Deus, foi para beneficiar todo o povo, toda a coletividade. Mas às vezes nós queremos sair do meio do povo e fazer aquela coisa que às vezes o pastor Samar chama de biquinho. Quero uma experiência contigo, eu só. Imagine o povo de Israel, alguém saindo do meio daquele povaréu todo, seja quem fosse, saísse: Senhor, eu quero uma experiência contigo. Deus diria: olha para a nuvem. Senhor, eu quero uma experiência contigo. Quando for de noite, olha para cima, tu vai ver uma coluna de fogo. Eu estou ali. Eu estou dando experiência para toda a coletividade, para todo o povo, para que todos saibam que eu estou no meio de vocês. Se você faz parte do povo de Deus, a minha presença abarca todos vocês. Mas às vezes queremos, no nosso particular, como se fosse aquela velha prova de amor, não é?
se você me ama, eu quero uma prova. Você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Deus está provando para a coletividade. Por exemplo, Jesus Cristo não morreu por A, B ou C. Jesus Cristo morreu tanto pelo presidente de uma república, como por um rei, como também por um mendigo que agora está deitado em uma escada, ou em uma rua qualquer, ou em qualquer calçada de qualquer lugar. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, que deu ao mundo, a todo o universo, a todo mundo, seu Filho. Mas às vezes continuamos querendo estas provinhas, essas provas. Se o Senhor me ama, então o Senhor me dá essa porta de emprego. Se o Senhor me ama realmente, então o Senhor faça isso, faça aquilo outro. Se o Senhor está presente na minha vida, se o Senhor está presente na minha família, se o Senhor está me dirigindo, me dá um sonho. Se eu pedisse para levantar a mão aqui, várias mãos se levantariam, porque nós nos pegamos fazendo isso. Comecemos a aproveitar a presença de Deus na coletividade. E mesmo quando sairmos da coletividade, se estivéssemos naquele deserto, onde todos os acampamentos estavam ali reunidos, se nos distanciássemos de Israel, se fôssemos hebreus naquela época, e nos distanciássemos dali 3, 4, 5 quilômetros, ainda assim, nós veríamos a nuvem, nós veríamos a coluna de fogo, e seria a mesma presença para todos. Todos teriam o mesmo benefício de ter a presença de Deus quanto a sua vida. Porque nós fazemos parte de uma coletividade. E porque Deus, então se manifesta assim, porque às vezes nós temos 5 sentidos. Nós temos visão, audição, olfato, paladar e tato. Temos 5 sentidos. E Deus, Ele fala conosco através dos sentidos. Deus, Ele vai se manifestar muitas vezes, nos dando provas que nós precisamos, através dos nossos sentidos. Tomé, ele exigiu 2 provas e queria 2 sentidos dele satisfeitos. Se eu não tocar, tato. Se eu não vir as chagas, se eu não tocar e se eu não vir, tato e visão. Jesus vai logo dizendo a ele o seguinte: eu não tenho que usar nenhum dos teus sentidos para te provar nada. Porque bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Mas se é preciso usar um dos sentidos para te provar que eu estou presente na tua vida, vou usar. Se perguntasse aqui nessa noite, quantos já tiveram o privilégio de ver realmente, como Israel viu, uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem durante dia e de noite, durante 40 anos, sabe o que é isso? O povo caminhando 40 anos pelo deserto e sabendo, Deus está com a gente. Qual é a prova? Estou sentindo, não, estou vendo. Deus está conosco. Qual é a prova? Eu creio assim. Não, está vendo aquela coluna de fogo? Deus está ali. Está vendo aquela coluna de nuvem? Deus está ali. Se alguém perguntasse aos hebreus, aos israelitas, qual é a prova que você tem de que Deus realmente está no meio de vocês? Eles poderiam buscar o passado e o presente, e até mesmo argumentar pelo futuro. Se buscassem o passado, eles diriam, Deus está conosco, ou esteve conosco, porque há algum tempo atrás, no Egito, Ele sapecou aquela nação com 10 pragas, e nos retirou de lá com mão poderosa. Muitos de nós podemos resgatar o nosso passado, e dizer, Deus sempre esteve presente na minha vida, e vou te dizer fatos que eu já vivi com Ele, no passado. Quem tem experiência com Deus sabe, você vai buscar fatos do passado e vai dizer, por que é que você crê em Deus? E se dependesse do presente, e o presente, o povo de Israel diria, do presente vou te dizer, está vendo aquela coluna de fogo? Está vendo aquela coluna de nuvem? Está vendo? É prova de que Deus está com a gente. Deus está ali, Deus existe, Deus é real. Irmãos, fazer uma comparação aqui muito simples, mas é preciso sempre lembrar.
Prova aí que Deus existe. Tá vendo aquela bola de fogo lá? Vem aqui meio-dia amanhã na igreja, que eu vou te mostrar uma bola de fogo pendurada no céu, chamada sol. Tá vendo aquela bola de fogo? Deus colocou aquilo pendurado lá. Chega aqui de noite, tá vendo aquela lua lá brilhando? Deus colocou aquilo lá. Tá vendo aquelas estrelas, as constelações que você não consegue ver, mas o telescópio Hubble consegue ver? Deus está presente, Deus fez tudo ali. Deus é real. Tudo isso prova que Deus existe. Só não enxerga quem não quer enxergar. E há um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. O universo é regido por leis. Leis inexoráveis, leis que não se podem burlar, não se podem driblar, não se podem derrubar. E não se pode elaborar uma lei sem inteligência. Aquilo que não existe não pode criar algo que hoje existe. O existente não pode partir do nada. O nada não cria nada. Deus é real. Então o povo de Israel, eles tinham uma coluna de fogo, coluna de nuvem. Eles podiam dizer, olha, Deus está ali, Deus está acolá, Deus está, está vendo? Olha, a nuvem vai andar, a coluna vai andar, você vai ver. E nós vamos andar porque Deus está nos dirigindo. E hoje, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Essa aqui é a coluna de nuvem que Deus deixou para nós. E a coluna de fogo que Deus deixou para nós. A coluna de nuvem e de fogo era o seguinte: quando a coluna de fogo se movia, o povo de Israel se movia junto. Deus está indo naquela direção, vamos na direção que Ele está. O povo caminhava. A coluna de fogo parou, o povo parava. O dia clareava, coluna de nuvem. A coluna de nuvem está parada, estou parado. A coluna de nuvem se levantava e começava a se movimentar. O povo levantava acampamento e começava a seguir a coluna de nuvem. Essa é a nossa coluna de nuvem. Essa é a nossa coluna de fogo. Deus se levanta aqui e diz, para mim e para você, a direção que quer que nós tomemos. Está tudo registrado aqui. É preciso conhecer a palavra. Quem sabe mais, erra menos. É aqui que Deus hoje nos conduz. Eu sei que Deus fala de forma específica com um e com outro. É claro, não desprezo isso. Deus se revela a um e a outro de forma específica quando Deus tem algum trabalho diferenciado. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Por exemplo, nós temos provas da presença individual de Deus em Abraão. Deus levantou Abraão. Ali não era um povo ainda. E Deus iria dar provas a Abraão da sua existência. Deus disse a Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Vejam, todos os verbos estão na primeira pessoa do singular, todos eles. Eu abençoarei, eu engrandecerei, eu farei de ti uma grande nação, eu vou fazer. O que eu quero que você faça, Abraão? Só creia em mim, Abraão, só creia em mim. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai. Eu vou te abençoar, eu vou fazer as coisas acontecerem. O que Deus quer de você, a mesma coisa. A coluna de nuvem de Deus que está aqui, nesta palavra, nessa noite, diz para você que está aqui, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Mas continuamos pedindo, não, se o Senhor fizer isso na minha vida, eu vou para a igreja. É como se Deus pudesse dizer, como se Deus dissesse para você, eu não tenho que fazer mais nada. Eu não tenho que ficar pegando você no colinho para te ninar. Sabe? Veja as milhões de pessoas, os milhares de pessoas que têm sido guiados pela minha palavra. Reinos, inclusive. Como o reino da Inglaterra, que certa vez disse a rainha da Inglaterra, Elizabeth, a soberania deste país repousa sobre a Bíblia. Deixa a Bíblia te guiar. E quando Deus coloca essa coluna de fogo diante do povo, o projeto dele é o seguinte, diz aqui, nós lemos,
Ele quer que o povo caminhe de dia e de noite. Caminhar de dia e de noite aqui, traduza isso em um palavreado mais fácil, você vai ver o seguinte: não pare. Não pare. Eu quero que você caminhe de dia e de noite. Quando olharmos para a palavra, meus irmãos, nós não vamos parar. Eu já tive momentos difíceis, quem aqui nunca teve? Já tive momentos de dificuldades. Temos, por exemplo, homens de Deus, como Elias, que entrou numa caverna, que caiu numa depressão. Depressão. Sabe o que tirou Elias daquela caverna? A presença de Deus. Sabe o que tirou Elias daquela caverna? A palavra de Deus. Deus deu a ele. O alimento que Deus deu a ele. Levanta, come, bebe e anda, porque muito comprido te será o caminho. Essa palavra tira você de onde você se meteu numa vida de pecado, de onde você se perdeu sem direção. Esta palavra tira você. Se você se apegar a ela, ela vai te guiar, te direcionar. Se você segui-la à risca, Deus disse a Jeremias: eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Deus chamou um homem chamado Josué e disse: Josué, experiência agora, olha a experiência própria. Josué havia visto essa coluna de nuvem e essa coluna de fogo. Josué nem precisava mais fazer nenhuma prova de Deus. Eu não preciso fazer prova de Deus para nada, irmãos. Se você já crê nessa palavra, vou fazer uma prova com Deus. Ok, cada um com seu cada um. Você pode dizer assim: mas Jefté fez. Isso é coisa de momento, cada um de nós temos os nossos momentos. Eu também já fiz: Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse um sinal. Eu não estou falando contra isso. Eu estou falando acerca de pessoas que vivem querendo provas, vivem querendo provas, vivem querendo provas. E Deus diz: eu já dei provas da minha existência. Você esteve no último culto, quando eu batizei pessoas com o Espírito Santo. Você conhece fulano de tal, que eu transformei a vida, libertei, salvei. Olha a diferença, Deus vai começar a te dar provas de coisas que Ele já fez. Mas muitas vezes Ele vai entrar no teu particular, como fez com Abraão, como fez com Josué. Ele disse para Josué: Josué, esforça-te, e eu te ajudarei. Josué, eu vou parafrasear aqui para você entender o que eu quero te dizer. Josué, não tem mais coluna de fogo, nem coluna de nuvem não. Aquilo foi no passado, tá, Josué? Eu guiei vocês até Canaã com uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Agora, Josué, a coluna de fogo e de nuvem é essa aqui, ó. Não se aparte a tua boca do livro dessa lei. Não vá para a direita nem para a esquerda. Cumpre a minha palavra. Josué, esforça-te e eu serei contigo. Tu farás esse povo herdar a terra que eu prometi a seus pais que lhe daria. Irmãos, vamos abraçar essa palavra. Vamos viver essa palavra. Vamos amar, vamos ter sede dela. Vamos buscar aqui. É com ela que nós vamos vencer. É com ela que a igreja marcha. É com ela que a tua fé não vai pelo ralo. Como eu disse, já tive momentos difíceis, como muitos aqui tiveram e talvez estejam passando ainda. Já tive convites. Lembra daquele filme, Proposta Indecente? Já tive propostas indecentes. Muitos aqui já tiveram. Eu disse, em algumas ocasiões, comecei a mostrar, disse, ó, você está vendo isso? Isso é prova de Deus na minha vida, aconteceu. Aí fui mostrando. Eu disse assim: você está vendo essa palavra? Não tem como ir contra. Não posso relegá-la. Na verdade, é como se eu pudesse dizer: eu não consigo. Não dá para soltar essa palavra e dizer: o que eu cria antes, agora não creio mais. Eu vou com ela. Aconteça o que acontecer, eu fico com ela. Essa é a nuvem. Essa é a coluna de fogo. Muitos de nós
às vezes andamos sem direção e ficamos, Senhor, fala comigo, e a Bíblia está fechada, e você não conhece nada, e você não sabe nada. E Jesus disse bem claramente: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Hoje, como disse um dos apóstolos no Novo Testamento, que nós não devemos ser levados em roda por qualquer vento de doutrina, levado para lá e para cá, balançado para lá e para cá. Quando você conhece a palavra, você sabe em que direção ir. Eu vou te mostrar algo, encerrando essa mensagem no segundo texto, que para mim no mínimo é curioso. Vamos chegar lá. Deus disse a Josué: esforça-te, tem bom ânimo, não tenha medo, não te espantes, porque o Senhor Deus está contigo por onde quer que andares. Imagine se Josué dissesse assim: me dá uma prova então de que o Senhor está comigo. Esse cara tinha experiência com Deus. Ele conhecia os milagres e as pragas do Egito. Ele vivenciou a coluna de fogo e a coluna de nuvem. Pergunto a você: o que você já vivenciou da parte de Deus na sua vida e no meio da igreja tem de servir como qualquer prova que um dia você possa pedir a Ele? Tem que fazer você se apegar a essa palavra e dizer para Deus: o Senhor não precisa me provar mais nada. Aconteça o que acontecer, eu creio no Senhor piamente. Eu vou fazer exatamente o que o Senhor quer que eu faça. Se você seguir essa palavra, você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Onde Deus queria que Israel chegasse, Canaã. E o que ele fez? Coluna de nuvem, coluna de fogo, e guiando o povo. Agora, nesse texto que lemos, há um trecho que diz o seguinte: ora, quando o faraó deixou o povo ir, versículo 17, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus. Veja a condução de Deus na nuvem e no fogo. Veja o texto: Deus não o conduziu por aquele caminho. O caminho da terra dos filisteus era mais fácil. Eles chegariam na terra de Canaã mais rápido. Mas Deus sabia que se eles fossem por aquele caminho, aconteceria isso. Porque Deus disse para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Deus queria levar o seu povo para a terra de Canaã, e Deus sabia: por aqui não, porque é terra dos filisteus, tem guerra lá, vamos por esse caminho é mais demorado, por aqui não. Agora imagine alguém que porventura conhecesse aquele atalho. Isso acontece com muitos de nós. Queremos ensinar Deus como fazer. A igreja está indo numa direção, aí alguém conhece um atalho. O povo está indo numa direção e alguém conhece um atalho. Moisés, desculpe, sei que você é um homem de Deus, sei que você tem experiência com Deus. As pessoas às vezes são assim: primeiro elas massageiam o ego, para depois dar o contra. Mas Moisés, se desculpa, eu discordo. O povo está indo para lá, por aí vai chegar a Canaã, mas vai demorar muito. Aqui tem um atalho, aqui a gente chega mais rápido. Imagine se isso tivesse acontecido, Moisés teria dito: tudo bem, querido, conheça esse caminho. Mas se a coluna de nuvem está indo para lá, é para lá que nós vamos. Mas a gente vai perder tempo. Com Deus não se perde tempo. Deus sabe exatamente o que faz. Vá pelo caminho que Deus quer que você vá. Ande por onde Deus quer que você ande. Vocês lembram, o pastor Alvi deu um testemunho aqui há pouco tempo, pregando, há uns 2 domingos, foi uns 2 domingos. Ele disse: pastor Anselmo vai falar um dia, pastor Anselmo vai contar. Nós fomos a um culto de aniversário.
E nos convidaram para ir naquele culto de aniversário. Sabe qual era o tema? Anos 80. Sabe como fomos? Jaqueta de couro. Chegou lá, tinha gente vestida de bolinha, aqueles vestidos de, sabe? Fomos. Aí a pessoa que nos convidou, poxa, vai ter dança lá, a nossa família é muito fechada para o evangelho e tal, e eu queria que vocês fossem lá, sabe? Tá bom, marcamos, vamos lá. Chega lá, eu e o pastor Alvi, jaqueta de couro, só faltou a bota de... Sentamos, estamos lá. Aí tinha uma pista, pequena pista de dança. Sentando lá, e música tocando, pessoal brincando e tal. Aí a Cristiane do Zé Cláudio. Cadê a Cristiane? Levanta a mão aí. Está aí? Está lá embaixo. A Cristiane estava perto de mim. Cristiane, a gente vai entrar naquela pista ali. Pastor, a gente vai entrar. Quando a gente entrar, Cristiane, eles vão abrir. A gente vai dançar. Tenha medo não. Eles estão lá brincando. Era um quadrado igual esse aqui. Peguei na mão da Cristiane. Vamos lá, já começamos. Roda para lá, roda para cá, faz isso, faz aquilo e tal. Aí abriram. E dançamos no meio daquilo. Esse é o testemunho. Pastor, você não vai contar, o pastor Alvi falou aqui. Depois eu estou contando agora. No meio daquela dança, eu e Cristiane para lá, para cá. Acabou. Ainda naquela roda, veio uma senhora chorando, lágrima nos olhos. Desculpe. Desculpe. O senhor é pastor? Sim, eu sou pastor. Me disseram que o senhor é pastor mesmo? Sou pastor. Pastor, eu estou maravilhada. Pastor, olha, o senhor não sabe como Deus... Sabe, tocou em mim, pastor, o senhor dançando com essa menina. Pastor, olha, eu quero conhecer a sua igreja. Onde é que o senhor congrega? Eu quero conhecer a sua igreja. Mas ela chorava. Querida, me dá um abraço aqui. Mas olha, puxa, eu estou perplexo, estou impressionada. Eu quero conhecer a sua igreja. Se eu for lá, o senhor ora por mim. O dia que eu for lá, o senhor ora por mim. Claro que eu oro. Eu preciso de libertação, pastor. Eu quero ir lá. Olha, me dá um abraço aqui. Porque eu dancei. Porque ela, sabe, ela ficou feliz. Somos seres humanos. Enquanto uma alma chegou para mim e disse, eu quero conhecer a sua igreja. Olha, o senhor não sabe como o senhor quebrou várias coisas que eu pensava. Onde é que o senhor congrega? No dia que ela chegar aqui, eu vou te mostrar. Essa mulher aqui, ó. Ela vai chegar aqui. Enquanto isso, você vai encontrar um e outro, vai dizer assim, sangue de Jesus tem poder. Pelo amor de Deus. Sangue de Jesus tem poder. Aí tu chega lá, a paz do Senhor, querido, boa noite. Jesus te ama, ama o Senhor também. Vou te falar uma coisa, irmãos. Quando nós sabemos o que Deus quer que façamos, quando você tem experiência com Deus e o seu coração está em paz diante de Deus, como a Bíblia diz, seja a paz de Cristo, árbitro em vosso coração, siga em frente. Siga em frente, a nuvem está indo para lá, vá para lá. Tem um atalho aqui, está errado, a gente por aqui vai chegar mais rápido, mas Deus está me conduzindo por aqui. Mas aí vai demorar mais, mas se Deus quer que demore mais, é por aqui que eu vou. Não vou pegar atalho. Se Deus está trabalhando na sua vida, em qualquer área, em qualquer lugar, usando até mesmo a sua arte, ou seja lá o que for, deixe Deus te usar, independente de A, de B ou de C. São paradigmas que nós temos que quebrar. Aqui o povo poderia pegar um atalho, mas Deus não queria que pegasse um atalho. E muitos de nós, às vezes, vamos reclamar porque não fazemos dessa maneira, porque Deus está levando para aquela direção, a nuvem está indo para lá. Aí sabe o que a Bíblia diz? Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo Mar Vermelho, e os filhos de Israel subiram armados à terra do Egito. Ou seja, Deus fez o povo rodear pelo deserto, marchando pelo deserto, quando passando pela terra dos filisteus seria mais rápido, mas Deus estava conduzindo o povo por ali. Deixe Deus te conduzir pela palavra.
Deixe Deus te conduzir pela palavra. Vá pela palavra. Você nunca vai errar pela palavra. Quantas pessoas aqui estão desestimuladas, desacreditaram em coisas tremendas da Bíblia? Os dons espirituais são reais. Línguas estranhas são reais. Profecias são reais. Visões são reais. Mas quantas pessoas desacreditaram nisso por causa de fanfarrões, falastrões, profetas da carne, pessoas que profetizam sem que Deus mande profetizar, porque acham que são vasos e tem que falar. E aí outras pessoas já não creem mais nas grandes doutrinas da Bíblia, no que está registrado aqui. Quando você vai falar, olha, Deus usa pessoas em profecia. Eu tenho minhas reservas quanto a isso. Por quê? Por causa dos falastrões, por causa dos brincalhões, por causa daqueles que se dizem vasos e que desprezam realmente essa presença de Deus. Se Deus, como eu estou pregando aqui, se a nuvem está parada, eu estou parado. Se a nuvem anda, eu vou andar. Se Deus me manda falar, eu vou falar. Se Deus não me manda falar, eu fico quieto. Mas muitos não acreditam mais nas grandes doutrinas da Bíblia. Volte a acreditar, volte a buscar, volte a se enfiar nessas páginas da Bíblia e diga: Deus, não importa o que já profetizaram de errado para mim, não importa as besteiradas que já falaram para mim, não importa os direcionamentos errados que eu já tive, não importa, Senhor, as desilusões espirituais que já me submeteram. Eu vou acreditar na Tua palavra do jeito que ela é, e eu vou estudar isso aqui. Eu quero tudo isso para a minha vida. Essa é a tua coluna de nuvem, essa é a tua coluna de fogo, porque Deus não quer que você pare. Não pare, deixa a palavra te guiar. Agora eu quero que você vá para o último texto. Esse que eu quero ler e encerrar. Êxodo 40. A presença de Deus ali era para guiar. Veja que a presença de Deus guiando o povo. Entenda agora as duas vertentes que eu vou te mostrar. A presença de Deus numa coluna de fogo, o povo estava vendo. A nuvem está andando, vamos andar. A coluna de fogo está andando, vamos andar. A coluna parou, vamos parar. Deus está presente? Está, olha a nuvem. Jesus está presente aqui? Está, mostre. Olha a Bíblia. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, estou no meio deles. Olha a palavra. Há anjos acampados aqui? Me mostre. Leia a palavra. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, e o guarda e o livra. Quantos aqui temem a Deus? Digam amém. Então há anjos acampados aqui. Não interessa se eu não posso ver uma coluna de nuvem ou de fogo. Eu olho pela palavra, e se ela diz que tem, tem. Não posso vê-los. Agora, eu sei que estão aqui. O problema é que às vezes a gente está pregando, aí vem alguém, como eu já de vez em quando falo: olha, pastor, quando o senhor estava pregando, eu vi assim um anjo com a espada de fogo, e tu não sentiu nada? Assim, tu viu um anjo com a espada de fogo desembainhada. Você, não, pô, legal, vou até anotar isso aí. Notando, aí o anjo ia para lá, ia para cá. Meu irmão, eu tenho 51 de idade, 51 de evangelho. Se eu visse um anjo com a espada de fogo desembainhado em cima de um púlpito, atrás de alguém, eu estatalava aí onde você está, com toda a experiência e conhecimento bíblico que eu tenho. Eu faria, eu ficaria ali, ó, estatalado. Eu não preciso vê-los. Eu sei por essa coluna de fogo e por essa coluna de nuvem que os anjos do Senhor estão acampados aqui agora. Eu sei por essa coluna de nuvem e essa coluna de fogo que o Senhor Jesus está aqui agora. Eu sei por essa coluna de nuvem e essa coluna de fogo que me guia, que diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Eu sei por essa coluna de nuvem e de fogo que me guia e te guia, que ninguém pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem tribulação, nem principado, nem potestade pode me afastar dele.
por essa coluna de nuvem e de fogo, eu sei. E isso aqui é uma coisa que Satanás nunca pode conseguir arrancar da minha vida. Isso nunca pode parar. Esse texto que eu vou ler, Michel Levou, pode subir. Vou encerrar só para te mostrar a segunda vertente. Porque a coluna de nuvem e de fogo que ia diante do povo, eles só viam. E o que mais? Mais nada. A coluna de fogo levantava, ou a de nuvem caminhava, eles caminhavam. Paravam, eles paravam. Só viam. E podiam ter certeza, cada noite, cada dia, cada amanhecer, cada anoitecer, cada entardecer, Deus está conosco. Como é que você prova? Olha a coluna. Nós temos 5 sentidos, como eu disse. Quando você chega num local muito frio, você logo sente. Quantos aqui? Meu Deus, como está fria essa sala. Sente ou não sente? Sente. Meu Deus, como está fria essa sala. No mundo físico, no mundo dos sentidos, a gente sabe muito bem o que é isso. Quando a gente chega também no local que está abafado, meu Deus, isso aqui está um forno. A gente sente a temperatura. No mundo espiritual é a mesma coisa. A gente sente. Deus está nesse lugar. Você chega na sua casa, você tem a certeza, Deus está na minha casa. O Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consola. A gente sabe, a gente sente. Assim como a gente sente através da sinestesia. Sinestesia, se o objeto é quente, se ele é gelado, se ele é pesado, se ele é leve. A gente sente na sinestesia do mundo espiritual Deus, a glória de Deus ali. Mas aqui na coluna de fogo, eles não sentiam nada. Eles só viam, eles só tinham a visão. Só que Deus iria lhe mostrar em outros eventos com a nuvem, outra nuance dela. Mas são várias, eu vou ler apenas um texto. E esse texto está em Êxodo 40, versículo 34. A nuvem não serviu só para guiar. Não. A presença de Deus é mais do que isso. A Bíblia é mais do que isso. Sob as páginas dela, lágrimas rolam. Quantos aqui sabem disso? Quando você está lendo a palavra, quantas vezes você já parou diante de textos, tirou os óculos e você tem que enxugar as lágrimas porque elas estão descendo? Quantas vezes você já fez isso em história da igreja? Perdão, em um livro de história do Brasil. Quantas vezes você já fez isso em outro tipo de leitura? Talvez você diga, eu já li um romance. Não é brincadeira, não, chorava demais. Isso é emoção. A sua emoção faz você chorar. Mas a Bíblia não vai usar a tua emoção. O que vai fazer você chorar aqui não é a tua emoção, é a presença de Deus atuando na hora da tua leitura. E o texto que nós vamos ler agora nos mostra isso. Veja, versículo 34. Então a nuvem cobriu a tenda da revelação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da revelação, porquanto a nuvem repousava sobre ele. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Deus sabe que nós precisamos sentir a sua glória. Deus sabe que nós dependemos da sua manifestação. Porque senão seremos meros religiosos. Vamos vir aqui, vamos cantar, vamos orar, ou na linguagem de alguns vamos rezar. Fizemos nosso dever religioso e vamos para mais uma semana. Deus sabe
que nós precisamos da sua direção, através da sua palavra, e da sua manifestação através da sua glória. E nós precisamos dessa glória. A presença da nuvem, Deus ali desce sobre a tenda, o tabernáculo, e Moisés, com toda a sua experiência com Deus, Moisés, que havia passado 40 dias em cima do Sinai, não consegue entrar na tenda, porque Moisés nunca banalizou essa presença, como às vezes nós banalizamos, como às vezes para nós, Deus falou ou não falou, a mesma coisa. Não sente nada se Deus falar, e se Deus não falar, não sente nada também. Qual o propósito de eu estar aqui? Também não sei. O que eu quero aqui, Senhor? Eu quero a tua presença, eu quero a tua palavra. Mas vale um dia, Senhor, nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar. Moisés não podia entrar na tenda por causa da glória de Deus. Eu queria ter uma experiência como essa, talvez você quisesse, mas nós temos experiências parecidas. Eu vou te falar, sabe quando você tem experiências parecidas com essa? Que você não consegue entrar na tenda, é quando você começa a falar com Deus. Você dobra os seus joelhos, ou você está lendo a palavra, você começa a se aproximar de Deus, a glória dele desce sobre a sua vida, você está orando, você não consegue mais falar, você só consegue chorar, e chora, quer falar, mas não saem mais palavras, porque você não consegue, como Moisés, entrar na tenda, porque a glória de Deus está ali. Precisamos voltar a vivenciar isso, através dessa coluna de fogo e de nuvem. Deus vai agir em você, através dessa palavra. Deus vai se manifestar em você, através dessa palavra. Não busque espetáculos espirituais, não busque shows pirotécnicos, não busque queima de fogos, não busque. Busque a palavra, deixe Deus se manifestar em sua vida. E encerrando o texto diz: quando pois a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, prosseguiam os filhos de Israel em todas as suas jornadas. Se a nuvem porém não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse. Último versículo: porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel. E a última frase: em todas as suas jornadas. Fique de pé. Deus está conosco em todas as nossas jornadas, todas elas. Apegue-se à palavra, aprenda dela, seja guiado por ela, e essa palavra vai trazer sobre a sua vida a glória de Deus, a presença de Deus. Valorize isso. Estamos aqui por Ele, para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Não há nada que nós devamos querer mais do que a sua presença. Vamos adorar a Deus. Vamos buscar a sua presença nesse instante. Não tem coluna de nuvem nem de fogo aqui, não precisamos mais vê-las, mas Deus está aqui, e Ele diz que Ele habita no meio daqueles que cantam. Não é no meio daqueles que cantam. Deus habita no meio da adoração, no meio dos louvores. Acredite nisso. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, celebramos o Teu nome.
O Senhor está neste lugar. Toda honra e toda glória pertencem a Ti. Nos despede em paz agora, Senhor, que nos leve em segurança aos nossos lares. Obrigado por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor está fazendo e há de fazer neste lugar. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos e todos glorifiquem a Ele, Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aplauda ao Senhor.